Eu sou Eric Wolff, especialista em história e cultura afro-brasileira, com ênfase nas religiões afro-gaúchas, ok? E aqui no nosso canal, nós falamos sobre conceitos, filosofias, sobre costumes, principalmente sobre a cultura afro-sul, ok? Que são orixás. Veja, muitas pessoas confundem que os orixás, eles habitam toda ali a África. A origem deles é ali, aonde, ali, aquele ponto da Nigéria. Aquela região toda ali é onde os orixás possuem a sua origem, e ali onde eles acabam formando ali as lendas e os seus cultos, seus ritos. Cada orixá é uma micro-religião, ou seja, são religiões independentes, tá? Então, o que ocorre? Cada ali orixá cultuado, ele pode até mudar algumas coisas conforme a localidade, né? Mas é comum ali terem praticamente os rituais, os seus costumes semelhantes. Como, por exemplo, a gente acaba vendo que o Oxalá não vai Dendê, não vai nada preto, nada que, assim, carvão, essas coisas. Então, evita-se. Ele está sempre envolto com panos brancos, tem os seus rituais, tem seus conceitos e tabus. O Dendê é um deles, ok? Então, assim, os orixás, eles possuem identidade, tá? Eles não são elementos da natureza, como muita gente acaba equivocadamente informando que eles seriam elementos da natureza, mas não tem nada a ver com os elementos da natureza, tá? Eles possuem identidade, eles possuem personalidade, eles possuem conceitos, eles são as divindades que ajudam a proteger e guardar a humanidade. Então eles estão aqui para lidar conosco. Existe um Deus central, que é o Olodumare, que é aquele que cria todos os seres espirituais e o mundo espiritual, ok? E ele é o portador do Axé, que é aquela força a qual ele distribui para os orixás. Então, cada orixá, ele tem a sua força, sua energia, ali todo aquele poder, que é o que chamam de Axé. Ok? Então, assim, eles não precisam se reportar, eles não precisam pedir permissão para fazerem algo ou para poder criar algo ou fazer alguma coisa. Simplesmente fazem aquilo que eles desejam e não precisam reportar. O Olodumare, que é o dono do Orum, aquele que cria todos, o Deus Supremo ali, né? Ele também não fica acompanhando o que vai acontecendo entre ali o que eles fazem ou deixam de fazer, ok? Então, assim, o papel dos orixás é proteger a humanidade, cuidar da humanidade e fazer com que a humanidade se proteger, tá? Então esse é o papel dos orixás. Como, por exemplo, o Oxum cuida da fertilidade, cuida da paz, da justiça, de tudo aquilo que, até das crianças, tudo aquilo que a gente está acostumado a saber de Oxum, Xangô também, etc, etc. Apesar que, lá na Nigéria, os orixás cuidam de tudo, de todos os problemas, atendem todos os problemas, não é separado como aqui os conceitos da diáspora, ok? Mas, de qualquer forma, é importante destacarmos que os orixás são seres espirituais com identidade, com personalidade, etc. É importante também dizermos que, para o povo Yorubá, não podem fazer feitiçaria, dano, nada de ruim, ok? Por quê? Existem leis que proíbem isso. Pago até com... Entendeu? Então, é algo importante que a gente precisa entender que, para eles, não é possível fazer dano, maldade, etc. Então, é importante que qualquer conceito equivocado que se crie em cima disso seja desfeito, ok? Quando as pessoas vinculam, por exemplo, no dia 25 de dezembro, na Nigéria, em Oyo, na Nigéria, tem uma procissão a qual o pessoal percorre as ruas com cartazes e informando que Exu, o orixá Exu,
ele não é Satã. Então, eles saem em procissão, dizendo quebrando esse sincretismo que há entre Exu e esse ser criado pelo cristianismo. Então, eles tentam quebrar esse sincretismo para que desfaça esse mal entendido, porque Exu não tem nada a ver com isso. E é importante que as pessoas entendam que os orixás estão para proteger a humanidade, para trazer paz, para cuidar, para zelar e etc. Orixá não é elemento da natureza, mas eles ficaram conhecidos, segundo o VG, segundo registros que ele coletou lá na Nigéria, os nativos informam que os orixás, alguns moravam no Orum e desceram para o Aie. O Aurum é o mundo espiritual, o Aie é o mundo material. E que, ao descerem, eles gostaram tanto aqui dos seres humanos, gostaram tanto aqui do mundo físico, que acabaram resolvendo morar aqui. Alguns tiveram filhos, tiveram descendentes, né? E que esses descendentes, eles tinham, de certa forma, poderes, que eles conseguiam manipular o vento, manipular a chuva, manipular as águas e o fogo. E aí eles ficaram conhecidos por grandes feitos, protegendo a sociedade, protegendo o povo deles, e se tornaram também divindades.